Está começando Tupancast, conversando sobre uma terra querida. O assunto deste episódio será cultura nas primeiras décadas de Tupã. Eu sou o Lucas Dionísio e estamos iniciando aqui, uma roda de conversa, com algumas personalidades que têm muito a passar, muito a nos informar a respeito da história, da fundação da nossa cidade. Eu vou começar aqui a nossa rodada com o Arlindo, Arlindo, se apresente para a gente, fazendo favor. Boa noite a todos. Meu nome é Arlindo Vizelli Montes, professor de História aposentado, mais conhecido por Professor Nico. Meu nome é Yara Bianchi Nakayama, sou professora de História, uma das autoras do livro, juntamente com outras pessoas. Fui durante 30 anos secretária de escola do Índia Vanuiri e depois professora de História Moderna e Contemporânea da Faculdade de Filosofia. Boa noite, sou Tamimi David Reis Borsato, sou professora aposentada e trabalho no museu, estou à frente dele há 35 anos e gosto do que faço e, através do museu, eu posso estar contando não só a história da cidade, mas a história de como formou o nosso museu, do seu acervo e de como preservador da nossa cultura, não só de Tupã, mas de toda a região. Meu nome é Paulo José de Oliveira Silva, sou professor de História, atuei mais como pesquisador na área de História. E lembrando também que eu sou funcionário público da Câmara Municipal de Arco-Íris, já trabalhei em Tupã, trabalhei nos Correios durante muito tempo, mas eu faço questão de destacar que aquilo que eu conheço foi graças aos bons professores que eu tive. E eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Nico, no Índia Vanuiri, aluno da professora Yara, na Fafite, e bebi muito da sabedoria da professora Tamimi, tanto no Buarque de Macedo, como também trabalhando com ela no museu e realizando pesquisas históricas para trabalhos do museu. Então, nós estamos aqui para contribuir com esse trabalho do curso de jornalismo da FACAT. Tupã já teve uma população maior, entrou no começo. Chegou a 70 mil, hoje não chega a 63 mil. Do último censo. Deu 63. A gente teve... Tupã foi uma cidade que recebeu muito imigrante, Hoje já é uma cidade... Ela está mais parada. Envelhecida, uma população cidade de idosos. Eu não sei se... Tupã tem mais... Como que é? Tupã é uma cidade de êxodo, cuja população é proveniente do êxodo rural, é constituída de cidadãos velhos, mas ela tem um lado positivo, que é uma população alfabetizada. É isso que eu vi na atualidade de Tupã, foi isso que eu vi. A maior parte da população é proveniente do êxodo rural. A Orquestra Municipal, o Nelson Orquestra, que foi famosa, 2 LPs ele gravou, Esquentou o Baile e o outro, como chama, esqueci o nome, 2 LPs, o Nelson. Ele era conhecido em vários estados do Brasil, ele tocava fora, o Nelson. Ele levou o nome de Tupã para vários locais, o Nelson. Depois continuou com o irmão, Passou para o Jason, depois passou para o Leopoldo. Tupã teve muito conjunto musical. Nossa! Muito. Sim, senta. Nossa, muito conjunto musical. Dos Beatles, Tupã tinha peças teatrais quase toda semana. Tupã tinha concerto. Tupã tinha recital. Como acabou tudo, hein? Foi, uma fase muito culta em Tupã, muito culta. De repente, começou a morrer tudo. Mas já que a gente falou em cultura, se você voltar para a parte esportiva, muitos dos prefeitos de Tupã não sabiam nem chutar uma bola. Então não investiam.
Quer dizer, nessa época que Mas nós foi o estamos citando, Walter, porque ele era... nessa época que nós estamos citando aí, nós tivemos campeões de sumô, campeões de judô, campeão de tênis, campeão disso, campeão daquilo. Tinha um basquete muito bom em Tupã, né? Eu lembro famoso do Bila, Bila, que jogava do basquete, Taba, né? do Ali. Do Taba, do Ali. Quer dizer, e infelizmente muitos dos prefeitos que nós A época tivemos do investiram em Zelito também, esportes. nossa. Essa parte de esporte ficou abandonada, né? Tanto é que Tupã chegou a participar dos Sediava Jogos Abertos do do interior, Isso foi em 72. Ano Duas Isso vezes. mesmo. É? Duas vezes. vezes. Jogos Abertos do interior. Nossa, as escolas todas eram abarrotadas. Agora, você vê uma de cidade do jogadores. porte de Tupã para criar os Jogos Abertos do interior, é porque tinha poder, né? Nossa, movimentava a cidade, o comércio, a economia. Então, lotava a cidade. E acabou. Hoje, infelizmente, né? A gente não tem mais isso, né? É o seguinte, praticamente meu encerramento só em cima de tudo isso. Eu, quando tinha aí meus 14, 15, 16 anos, em Tupã se sonhava com o quê? Com Tupã ter um estádio de futebol iluminado, sonhava ter o Tupã na primeira divisão, sonhava que Tupã tivesse um prédio alto. Tupã não tem prédio alto, Marília tem. Quando eu fui em Marília a primeira vez, eu fiquei extasiado de ver aqueles prédios de Marília. Falei, Tupã, aquela maneira de a gente ser bairrista, né? Aquela formação. E hoje, passado, eu falo isso na parte de sonho, né? Eu vejo que Tupã hoje, na minha opinião, tem saudade do quê? Tem saudade do cinema na praça, tem saudade do trem e tem saudade do avião. É. É as coisas que Tupã tem saudade hoje. É, que Tupã tinha e perdeu. Parece que ficou marcado isso. Era o cinema. Porque o time não Teve foi... vários cinemas, hein? Sim. Não, continua tendo cinema, mas não é aquele cinema Não. da França. Mas, ó, Tupã teve um cinema que era na Rua Tupis. Primeira sala de cinema. Não, isso eu não Foi lembro. na Lembro Rua do Tupis. Tabajaras na Caetés. Depois foi na Assistiu Rua a primeira do sessão de cinema. Tabajaras, na Caetés. Depois foi o Cine Tupã na Praça da Bandeira. Que eu lembro quando pegou Passou fogo, era pra pequeno, mas eu Logo lembro de que depois pegou fogo. retornou outra vez. Como Riviera. Depois teve o da Potiguara. Da Potiguara, Foi né? fechando. Que é Tá, a mas Igreja Batista. É. Mas o que eu acho, assim, é que, por exemplo, o Tupã não chegou à primeira divisão e, ao contrário, até regrediu o time do Tupã. Mas o estádio virou de concreto, é razoável, tem iluminação, os prédios surgiram na cidade, hoje tem vários edifícios, mas parece que a cidade tem aquela nostalgia. Não pode falar também. Não, eu tenho saudades daquela época. Sabe uma coisa? Que era feliz. Uma coisa que nós não falamos e que eu acho assim importante em Tupã, que aconteceu, foi um dos movimentos clandestinos e a Revolução de 64. 64. A Xindorremei. Xindorremei. Quem fez toda a pesquisa foi ele. Foi o Paulo. O fim da Segunda Guerra Mundial, com os japoneses presos aqui em Tupã. Coração Sujo. O massacre de Tupã. Ai, o famoso. Tupã teve muito movimento clandestino, viu? E a Revolução... ao final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses presos aqui em Tupã, me lembro perfeitamente. Eu era criança, eu ia toda manhã com meu pai comprar pão entre a Caetés e a Tamoios, assim, perto do Banespa, onde era o Banespa, tinha uma padaria de um japonês. Na Caetés, entre a Carijós e a Potiguaras, era ali que os japoneses ficaram presos na rua. Tinha corda fechando o quarteirão e eles ficavam sentados no chão. Então a gente ia comprar pão e depois a gente ia até na esquina espiar os japoneses de calça. Me lembro perfeitamente. Eu falei para o Fernando Moraes isso, o dia que ele veio aqui, que a gente foi conversar. Eu contei isso. Ele falou, duvido que você lembre. Eu falei, lembro direitinho. Eles ficavam só de calção, igual sem tem roupa, na foto. assim, sem sapato, descalço, sentado tudo no chão. Era o quarteirão inteirinho de japoneses preso, né? E depois teve a Revolução de 64 também, que foi muito triste aqui em Tupã, né?
que no livro foi escrito pelo doutor Lucilo. Nós tivemos bastante gente caçada aqui em Tupã, né? Um exemplo foi o professor Altino Martínez, né? E o doutor Lucilo foi muito doutor perseguido. Lucilo foi perseguido, né? Doutor Caluf, né? Antônio Carlos. Nós fomos conversar com o doutor Lucilo Carequinha, para né? pegar a informação. Ele falou, não, eu quero escrever esse capítulo. Foi ele que escreveu pra Foi gente. ele que escreveu. O que tem aí no livro foi ele que escreveu. Foi ele que escreveu. E ele conta direitinho. Eu trabalhava no Índia Vanuiri na época. O professor Altino era professor do Índia Vanuiri. Foi a época que ele foi meu professor, em 64. E olha, foi muito triste, viu? Aí gente ele ficou presa no arquivo. Aí ele foi caçado. Eu tive o Antônio Carlos, foi caçado. Aí veio o Ari. Professor de história. É muito professor de geografia, de português, né? Você lembra o João Francisco, da faculdade? Então, na época da Revolução de 64... na época da faculdade, tinha dia que ele parava de dar aula e a gente perguntava para ele, aconteceu alguma coisa, professor? Logo eu retomo. Tinha gente do lado de fora, na janela, gravando a aula dele. E ele era um excelente professor. Não sei se atualmente ele é o diretor do Museu da Estrada de Ferro de Bauru. Sim. Né? Gravavam a aula dele, do Clodoaldo. Lembra do Clodoaldo? Na época de faculdade. Houve uma dissidência, ele fundou o tênis clube. Tudo o Souza Leão. Falei, aí a gente que era acionista perdeu tudo. Os acionistas que pagavam direto, acabou em nada. Tem. Tupã Tênis Clube já acabou também. Infelizmente. Até os de campo. Mas o clube, vamos falar então. Até o clube de campo. O jornal falou o seguinte, Tupã, que um dia começou a discutir, a gente estava terminando direito em 90 e pouco por aí. Não, mas Tupã foi tudo isso ou não foi? O Alziro do jornal falou, um exemplo que Tupã foi tudo isso, que Tupã é das poucas cidades do Brasil que tem 2 clubes de elite. Realmente que é o Marajoara e o tênis. Por quê? Teve. Porque a elite era tão poderosa à época, para o tamanho do Tupã, que ela comportou-se dividir e se manteve em 2 clubes pujantes. Aí depois, com o tempo... Acabou tudo. Teve o problema, o clube não foi só Itupã, né? Não, teve mais. Teve o clube dos motoristas, não, teve não, o Caican, clube de certo. elite, você fala, né? Não, eu digo assim, mas a falência dos clubes não foi só em Tupã. Foi clubes, foi geral. Foi Mudou os costumes da sociedade. Antigamente falavam no automóvel clube de Nossa, Bauru, de Preto, eram coisas totalmente... não foi assim isso. Mas que pra época Tupã teve. Teve, nossa, aí. Teve glamour. Nossa, teve glamour, teve. Teve nossa, glamour. as festas. Baile das debutantes, sabe? nossa. Então. Vinha os artistas para dançar, pra dançar meninas, com os atores. Tupã foi mesmo. Porque o sonho do Souza era deixar um museu onde gravasse, né, a história de Tupã, falada, fotografada, documentada. E todo mundo diz que foi o Souza que foi o criador do museu. Nós não podemos esquecer que não foi o Souza, foi o que batalhou, mas quem fundou foi João Geraldo Iori. Com Vinícius tem Campos. Com o Vinícius. Acontece que o Vinícius tem Campos é da mesma cidade do seu João Iori, de Capivari. E lembra na nossa época que tinha que fazer os cursos para ganhar pontos. Então, eu assisti o dia do museu foi porque eu tinha ido, acho que no Colégio Dom Bosco, era molecote. E eu passei em frente à Rádio Clube e tinha aquele movimento. Eu sempre fui curioso. Peguei e subi lá em cima, né? E tava um senhor fazendo discurso empolgado, e que Tupã tinha que ter um museu, não sei o quê. Foi ele que tirava, botou na cabeça e ele do falava João Geraldo. acho que era o Louvre, ele falava dos museus, e falava assim com uma empolgação, e eu fiquei assim. Aí depois eu fui pra casa e tava ouvindo no rádio
que ele tinha visitado com o senhor João Geraldo Iori, que era o presidente da Câmara na época, e que eles iam fazer um museu em Tupã. De fato, toda vez que ele vinha dar o curso de História da Arte, de Museologia, lotava de professores porque queria ponto. Era no período de férias. Não, e tem um negócio incrível, assim, eu outro dia pesquisando assim, sobre o caso do Museu Nacional, a internet, a gente tem acesso, faz anos já até que eu vi isso. Aí saiu o seguinte, por que os museus paulistas, que São Paulo tem um monte de museus assim no interior? História, aí falaram o seguinte, que tinha uma briga entre o Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, com não sei quem lá, eu não sei se era o Vinícius Stencampos ou se era com quem lá. E aí o que resolveram? Aí resolveram pegar e boicotar o Museu Paulista, o do Ipiranga. E o Vinícius Stencampos era o propagandista dos museus. E ele saía com... vocês que assistiram o curso dele na época, diz que ele saía cheio de nota, moeda no bolso, nota de dinheiro. Vou doar aqui 5 notas de réis, assim da época que era. Não me lembro disso. Não, mas diz que ele tinha essa mania. Então ele fazia discursos empolgados e a Secretaria da Educação dava espaço para que ele fazia esses cursos de museologia. Porque no começo era cultura e educação de mão dada. Por isso, e como a cultura e educação não se dava lá com... Eu sei que teve esse período. Aí, inclusive, tem uma carta num desses sites aí que o Vinícius Stencampos recomenda a Dona Maria de Lourdes Correia Manzano. Está no livro. O museu do Nacional lá do Rio, esse que pegou fogo, ou de Petrópolis, não sei, para atender a Dona Maria de Lourdes. Para fazer um curso lá. Fazer um curso, porque era boicotado no... E naquele tempo fazer um curso no Rio de Janeiro de museu era coisa do outro mundo. Ela sai no livro, ele conta no livro dele que mandou naquele tempo ela era assistente, a dona Nair, que era diretora. E, de fato, foi o João Geraldo, o professor Vinícius, que falou que o seu João tinha que entender que depois tinha tudo para ter um museu. E tanto falou, e ele era presidente da Câmara e diretor do 4º grupo, que hoje é o Anísio Carneiro. Então, levou a ideia para o Souza Leão. Mas ele abraçou na hora, que era o sonho dele fazer. E é tão verdade que botaram no rádio, por isso que o nosso museu é eclético, tem de tudo. Desde máquina de costurar, de escrever. Então, essas máquinas de escrever antigas, rádio antigo. Então, tudo que você pode pensar tem da história de Tupã, família de Tupã. A reserva técnica. Nós temos 38.000 peças de acervo, mas isso por que muito? Porque nós temos todos os jornais. Tivemos que parar no ano de 99 com os jornais, porque não tínhamos mais locais para pôr esses jornais. Então, agora a gente teve que abrir um anexo, alugar uma casa para poder guardar o nosso acervo. Então, foi quando o Souza abraçou a ideia e a primeira salinha foi criada em 66, mas aberta ao público em 67, o nosso museu. E o primeiro local foi uma sala do 4º grupo, lá com o seu João Geraldo Iori. Mas não deu para acomodar todo o acervo. Então foi quando o Souza saiu o Clube Marajoara, do 3º pavimento do edifício Marajoara, e ele cedeu para ser museu. Mas era assim, um museu não tinha assim, departamento de história, departamento da parte indígena, acervo indígena. Não, era tudo misturado, era selo, era jornais, livros, todo acervo que tinha um pouquinho de cada coisa. E o Souza não queria deixar um local que guardasse toda a história de Tupã e também todo o acervo indígena. E foi quando ele construiu, dentro da quadra 75, que é tombada pelo Condemfá, ele demoliu a casa de um funcionário e fez esse prédio. Só que ele já estava bem doente, o Souza, na época. E ele queria entregar o prédio à cidade, que tinha medo que alguém pudesse embargar a obra. E no dia que foi entregue por procuração, ele estava internado na Santa Casa, no apartamento 9.
Veio Cunha Bueno, veio todas as autoridades de São Paulo, vieram de avião, de ônibus, tudo. Foi entregue, foi na gestão do Carlos Messas. Foi entregue, teve um almoço solene. E quem assinou a procuração foi o Carlos. Não, como é que é? Tá lá no museu, benzinha, tudo Ele chama arquivado. aquele moço lá, ele trabalhava na Câmara, né? O João. Na prefeitura? Na Câmara. Na Câmara? É. E foi todo mundo embora. 3 horas a cidade parou anunciando a morte dele. Então ele conseguiu entregar esse prédio no dia 21 de setembro de 80. E o segundo desejo era ser enterrado no próprio jardim da casa, que se as autoridades aceitassem, 6 meses após a morte, passaria a casa a ser ou casa-museu, e que hoje é o Solar Luiz de Souza Leão. E foi realizado seu sonho. Ele já tinha deixado tudo pronto. Tinha um banco onde ele sentava todas as tardes ali. E no outro dia, então, foi aberto os portões pela primeira vez. Então, foi uma invasão total. Todo mundo, olha como ele é querido. Mas não sei se era querido, era curiosidade para ver o que tinha ali dentro. Tempo de criança, o sonho era entrar lá dentro, subia em cima do portão para ver se tinha o diabo lá dentro do garrafão. Né? E, então, além do nosso museu, Tupã é a cidade dos museus. Nós temos o Museu Indiavanuíri, temos o Solar Luiz de Souza Leão, temos o Museu dos Tropeiros, que a gente não devemos esquecer que o Nanguinho, nosso, e ele está muito mal. E a Mara também caiu, você soube, né? E tem o Museu de Varpa. O Museu de Varpa, que é o Museu dos Pioneiros de Varpa, o Museu da Cachaça, e vamos agora logo inaugurar o Museu da Fotografia. Então, Tupã está muito bem servida por ser uma estância turística na parte dos museus. Questão de monumentos, né? Vocês têm alguma coisa? Eu acho que tem o 9 de julho, né? O Dom Bosco. Que é importante. Tem O de ali Dom Bosco. ao lado da Bosco. Caixa Federal, onde os carroceiros paravam ali, né? Lembra como é que eu não sei. Ali dos cavalos. Como é que chama? Fonte, não é fonte de água, não. Como que chama? Aquilo é que os eu cavalos não- vão beber água. Bebedor. Bebedouro. Bebedouro, de isso, cavalos. do lado Porque da... era Isso, ali. isso. Não, esse bebedouro é ali, em frente ao Dallas. Em frente. Do lado da... O monumento dos japoneses. Agora, sabe o que estão indo muito no museu procurar? A estátua lá, né, do índio, né? Teve o relógio que desapareceu, né? Ele foi lá procurar o que quer. Saber onde que foi o relógio O dos relógio japoneses. desapareceu. É igual a... Foi um senhor querendo saber, deixou o nome. O Tinha dos um japoneses. relógio japonês, que era na esquina da Tamoios com a Aimorés. Tinha, então. Um relógio. Enorme. Tinha um relógio Desapareceu. grandão lá. Mas aquele relógio, ele foi tirado de lá. Veio para a praça. Ficou na praça. Mas na praça veio um outro relógio, que não era aquele. Foi A prefeitura comprou outro relógio. Foi mas na época do Carlão que desapareceu o relógio. Tá, mas o Imenso. relógio, acho que ele foi com almoxarifado, né? Não tá, porque já procuraram. Não foi, não, mas não tá no almoxarifado, não. Eu fui ao almoxarifado com a dona Áurea Campato procurar esse relógio. Não Porque estava lá. os japoneses deram na ocasião de 50 anos de Tupã, eles ofereceram esse relógio à cidade. Eu lembro quando eu era criança que havia uma campanha contra esse relógio na esquina da Tamoios com a Aimorés. Ainda Porque ficava atrapalhava o guardinha, trânsito. ficava o guardinha embaixo, com o sinaleiro. Outra coisa que desapareceu misteriosamente de Tupã foi quando a matriz de São Pedro recebeu esse nome, ganhou uma imagem espanhola de madeira Tem até a de carta. São Pedro. E essa imagem também desapareceu misteriosamente. Um mês depois. Um mês depois. Um mês. Ela tinha pedras, ela era Era cravejada espanhola, com foi pedra. confeccionada na Ninguém Espanha. sabe disso. Agora o sino de Tupã, aquele sino que sumiu, O sino também. não, mas ele tá em Marília.
Aquele lá tá naquela igreja vizinha da Prefeitura de Marília, porque eu vi lá no chão. Na Igreja da uma Glória. briga uns tempos atrás. Porque eu falei pro jornal, porque a Ofélia perguntou, onde que é Delcino? Perguntou pro Alzírio. E o Alzírio colocou, cadê o sino? Eu falei, o sino tá em Marília. Porque eu passava lá, tava escrito lá, doado para a Catedral de Tupã. Aí na época o jornal fez uma investigação, virou uma briga. A Igreja da Glória. Ali. Tá onde o Padula está. Acompanhe no próximo episódio curiosidades sobre a história de Tupã. Você ouviu Tupãcast, conversando sobre uma terra querida.